E gostaria de trazer um pensamento aqui para nós, algo bem gostoso, bem tranquilo. E agora, durante esse tempo aí que a gente está em casa, está no distanciamento, estamos em casa sem poder quase que sair, só saindo por necessidades básicas. É hora de nós refletirmos, de nós pararmos para pensar. E o texto o título da mensagem hoje, desse pensamento, é Pare e Ouça. Por que pare e ouça? Porque independente se nós estamos em casa ou não, se estamos fazendo alguma coisa ou não, o dia passa e é aquela correria toda, acordamos já pensando em tudo aquilo que temos que fazer e corremos e fazemos e aquela agitação o dia todo, a semana toda. Já estamos no meio do ano, o ano passou voando, pelo menos, não sei se para todos, mas para mim, parece que foi agora há pouco que estivemos em janeiro, começo de janeiro, e no entanto já estamos no meio do ano e o tempo passou. E muitas vezes o tempo passou e nós nem paramos para pensar, nem paramos para ouvir todo esse tempo. O que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E é sobre isso que eu queria falar. Então, pare e ouça. Você que está nos acompanhando também, pare e ouça. Abra teu coração para aquilo que Deus tem essa noite para nós. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim: Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A Maria escolheu a boa parte. Qual foi? Parar e ouvir. Melhor parte que Maria pôde fazer. A melhor coisa que Deus queria e que Jesus queria naquele momento. Marta tinha uma boa intenção. Não existia uma má intenção no coração de Marta. Marta recebeu Jesus na casa dela e ela queria oferecer o melhor para Jesus. Ela não queria que Jesus chegasse ali e não tivesse nada para ele. Só que a palavra de Deus diz que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. E Maria entendeu e chega e vai aos pés de Jesus e fica ali ouvindo. E muitas vezes existe isso em nossos corações, a boa intenção de querer fazer o melhor para Deus. E aparentemente não está errado. Mas muitas vezes não ouvimos o que Ele quer dizer para nós, só queremos apresentar algo melhor para Ele, mas sem saber o que realmente quer. E não paramos para ouvi-lo. Não temos um tempo com Ele, não temos um tempo para meditar na palavra, não temos um tempo de oração, não temos um tempo ali, só nós e Ele. Mas queremos fazer algo para Ele, queremos apresentar algo para Ele, queremos alegrar o coração dEle. Mas muitas vezes, no nosso esforço próprio, no nosso braço, da forma que a gente sabe fazer. Aí Jesus chega para Marta e fala: Marta, calma, para. Maria escolheu certo, Maria parou. Eu vim aqui, Jesus falando para ela, eu vim aqui porque eu quero servir vocês. Eu quero trazer algo para o coração de vocês. Eu quero falar com vocês. Muito mais do que você possa oferecer para mim, eu quero oferecer para você. Eu quero ter um relacionamento com você. Foi por isso que eu vim aqui.
Muitas vezes nós não nos preocupamos em nos relacionarmos com Deus. Nós queremos fazer algo para que, através das nossas ações, nós possamos alegrá-lo sem termos comunhão com Ele, sem pararmos para ouvir, sem deixar a nossa ansiedade nos atropelar. Então, primeira coisa que precisamos fazer, aprender a ouvir. A primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a ouvir. Provérbios 3, 1 e 2 diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha instrução e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Volta o primeiro ali. Presta atenção. Filho meu, não esqueças da minha instrução. Quando que eu não consigo ouvir? Quando eu só escuto e saio tentando fazer, chego lá na frente e começo a fazer, mas peraí, o que ele falou? Eu estava tão preocupado em fazer, tão preocupado em agir, que eu não prestei atenção naquilo que ele falou. Falou, filho, não te esqueça da minha instrução. E o teu coração guarda os meus mandamentos. Guarda, escuta e grava isso. Descansa. Não fique agitado, não fique preocupado em fazer. Escuta as minhas instruções. Por quê? Olha o segundo versículo. Porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Uma das coisas que não estava com Marta naquele momento era a paz. Ela não estava preocupada em ouvir, ela não parou para ouvir, ela estava ansiosa, ela estava angustiada, porque ela viu a irmã parada. E aquilo tirou a paz dela. Agora, a palavra de Deus diz, filho, não esqueça daquilo que eu estou te falando. Isso vai te trazer paz. Isso vai te trazer longura de dias, vai te fazer viver muito tempo. A palavra de Deus nos traz descanso, a palavra de Deus nos traz paz, a palavra de Deus nos traz a verdadeira alegria. Então nós precisamos aprender a ouvir a palavra. Só quando paramos. Eu preciso parar, você precisa parar diante de Deus. Deixar tudo aquilo toda a atividade, tudo aquilo todos os embaraços, sentar e vamos lá, Deus. Vamos conversar. Paizinho, vamos conversar. Tenha um tempo com o Pai. Não é gaste um tempo com o Pai, é invista um tempo com o Pai. Deixe Ele falar com você. Não chegue lá com... muitas vezes, quando a pessoa vai orar, leva quase uma bíblia de pedido. Senhor, eu quero isso, aquilo. Fala, termina, fecha e sai. Deus, a hora que Deus vai tentar falar, já foi. Muitas vezes nós queremos falar com Deus, nós queremos que Ele haja, mas nós não paramos para ouvi-lo. Não damos o tempo para Ele falar conosco. Quando ouvir pode evitar desesperos. Quando nós paramos para ouvir, isso pode evitar que nós venhamos nos desesperar. Olha o que diz Marcos 4, do 35 ao 41. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Volta ali, só um pouquinho. Presta bem atenção. Naquele dia, quando já era tarde, Jesus disse o quê? Passemos para o outro lado. Só um pouquinho. Não precisa voltar naquele texto anterior. O que Deus falou lá em Provérbios? Filho, lembra da minha instrução. Lembra daquilo que eu te falei? Olha só. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Não esqueça da minha instrução. Olha, por que faz a diferença? Porque lá diz que daria paz. Agora olha o seguinte, prossiga. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco,
de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A falta de lembrar das instruções, de parar para ouvir. Jesus tinha falado para eles, quando Jesus entra no barco, diz: Passemos para o outro lado. Essa foi a instrução. E em Provérbios diz: Filho meu, não esqueça da minha instrução. Isso vai te trazer paz. Se os discípulos tivessem ouvido a instrução de Jesus, isso traria a paz para eles. Quando eu e você ouvimos as instruções de Deus sobre nossas vidas, sobre aquilo que Ele pensa de nós, isso traz paz para nós. Agora, quando nós esquecemos, nós ficamos agitados e parece que vai dar tudo errado. Mas Jesus estava tão certo naquilo que ele tinha falado, que ele estava com tanta paz que ele chegou a dormir no barco. Independente, o vento que estava batendo nos discípulos também batia em Jesus. O mar, se estava entrando água no barco, estava respingando em Jesus também. Mas isso não trouxe incômodo nenhum para Jesus. Ele tinha paz. Por quê? Porque ele tinha falado: passemos para o outro lado. Então, se Jesus falou: passemos para o outro lado, ele não iria morrer no meio do caminho, muito menos ele iria deixar os discípulos morrerem no meio do caminho, porque ele estava no barco com eles. Mas eles esqueceram a instrução que Jesus tinha dado. Eles olharam para a situação e não para a instrução que Jesus tinha falado. Eles preferiram ficar olhando para a situação e não para a palavra de Jesus. Eles confiaram mais na situação do que na palavra de Jesus. Aí vão lá, acordam Jesus. Jesus levanta. Ele não se preocupou com nada, apenas chegou. Vento para. Mar, calma. Isso que estava causando você, essa fúria em você, já mandei parar. O mar só estava agitado por causa do vento. Aí ele falou: Mar, vento, aquieta-te. Mar, calma. Está tudo resolvido. Olhou para os discípulos, pronto, era isso. Lembra que eu falei que nós iríamos... Claro que não está no texto, estou trabalhando com o texto. Lembra que eu falei que nós iríamos para o outro lado? Você acha que eu iria morrer? Eu iria deixar vocês morrerem, eu estando junto com vocês? Imagine na Gazeta de Jerusalém do outro dia, ou no WhatsApp, na mídia de Jerusalém do outro dia, Jesus e seus discípulos morrem afogados. Não iria acontecer isso, não teria como. Mas eles esqueceram da instrução que Jesus tinha dado. Eles não pararam para prestar atenção naquilo que Jesus tinha dado. Embora aparentemente eles tivessem obedecido. Porque Jesus falou: passemos para o outro lado, eles estavam passando. Mas as circunstâncias fizeram com que eles esquecessem daquilo que Jesus tinha falado. Muitas vezes nós, dependendo das circunstâncias, nós esquecemos daquilo que a Bíblia fala ao nosso respeito. E isso nos tira a paz. Então, ouvir também evita perdas irreparáveis ou irreversíveis. Ouvir evita perdas irreversíveis. 1 Samuel 10, 8. Isso aqui aconteceu depois que... Esqueci o nome do rei aqui. Saul. Depois que Saul foi ungido rei, Samuel foi lá, ungiu ele, ungiu Saul.
e falou o seguinte para ele. Deu uma instrução. Olha, mais uma vez a instrução. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo e te declare o que has de fazer. Essa foi a instrução que Samuel recebeu de Deus, falou para Saul. Agora vamos para 1 Samuel ainda 13:8. A sequência daí, né? Esperou, pois, 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Só um detalhezinho aqui. Aqui não era o 8º dia já. Aqui ele esperou 7 dias. Estava no 7º dia ainda. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto via que o povo deixando-me se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Porque não guardaste. Filho meu, não esqueça da minha instrução e guarda no teu coração. O que ele fez? Ele não guardou. Bateu o desespero, olhou a situação, e já era o 7º dia, mas ainda não tinha passado para o 8º dia, ainda era o 7º dia, mas as circunstâncias estavam mudando. O povo que estava com ele começou a se retirar. A situação começou a se complicar, os inimigos começaram a chegar. Mas se Samuel pode adorar a Deus, se Samuel pode oferecer sacrifício, quem é ele mais do que eu? Afinal, Saul pensando, afinal eu sou o rei. Se Samuel pode fazer, eu também posso. Eu sou o rei. E aí, o detalhe é sacrificar. Sacrificar eu também sacrifico. Muitas vezes trocamos os pés pelas mãos. E se um pode fazer, eu também posso. E não, só que Deus coloca cada um no seu devido lugar. E Deus tinha dado uma instrução: espera Samuel. Deixa Samuel agir. E essa função não é tua. Mas as circunstâncias apertaram. E aí, por causa dessas circunstâncias, ele perdeu o reinado. E aquilo ali não teve como voltar atrás. Ele não teve. Então, quando eu e você não ouvimos a Deus, nós podemos chegar em uma situação que Deus não atrasou, Samuel não atrasou, nada estava atrasado, estava tudo no seu devido lugar, tudo no seu devido tempo. Mas as circunstâncias representavam que estava tudo errado. As circunstâncias estavam apertando. As circunstâncias mostravam que Samuel estava atrasado, mas Samuel estava no tempo certo. Deus nunca vai chegar no tempo errado na tua vida, na minha vida, nunca. Independente das circunstâncias, as circunstâncias estão mostrando que Deus está atrasado, que aquela palavra não vai se cumprir, que aquilo não é bem assim, que eu posso resolver.
Está na minha mão, então eu também posso fazer. Mas não. O que aconteceu ali? Um ato precipitado fez com que ele jogasse tudo aquilo que estava na mão dele por água abaixo. Então, o melhor é parar e ouvir. Independente das circunstâncias, o melhor era parar. Independente se já tinham saído todos, ele estava se sentindo abandonado, independente se os inimigos estavam vindo para cima dele, independente se o dia aparentemente estava terminando, mas o dia não tinha terminado. Talvez se fosse o 8º dia, aí sim. Mas até, usando o nosso relógio, até às 23 horas e 59 minutos e não sei quantos microsegundos é que tem, não sei se tem, enquanto não desse 0 hora do outro dia, ainda estava em tempo. E um ato precipitado fez com que tudo fosse por água abaixo. Uma falta de confiança na instrução recebida. Isso fez com que tudo fosse por água abaixo. Então, agora tem um outro detalhe aqui também. Ouvir é honrar. Então, nós vimos, né? Primeiro, nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir pode evitar desesperos. Ouvir pode evitar perdas irreversíveis. Mas só que tem um detalhe. Ouvir é honrar. Olha o que diz Filipenses 6, 1-3. Filipenses 6, desculpe, Efésios 6, de 1-3. Passei errado para vocês, com certeza. Mas diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Notaram? Prestaram atenção? Que quando ele diz para ouvir as instruções, filho meu, ouça as instruções. E quando ele diz, filho, obedeça, honra teu pai, os resultados são os mesmos. Você vai ter longa vida sobre a terra e isso vai te trazer paz. O que é isso? Filho de todas as idades. A palavra de Deus aqui não diz. Deixa eu pegar aqui. Filhos que são de pais cristãos, obedeçam a seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Ouçam, pare para ouvir. Isso pode impedir algo terrível na tua vida. Isso pode impedir uma desgraça na tua vida. Então para ouvir. Isso é honra, isso é demonstração de amor. Olha só o que diz em João 14, 31. Vocês vão entender. Depois trabalha ali. Mas João 14, 31. Diz assim: todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Mas assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Até aqui. Como é que Jesus provou que amava o Pai? Porque ele parava para ouvir o Pai. Para saber o que o Pai tinha mandado ele fazer, ele precisava ouvir o Pai. Ele precisava parar para ouvir o Pai. Isso é honra ao Pai. Muitas vezes os jovens, qualquer idade, não é só jovem, qualquer idade, pensa que por ter estudado, meu pai é analfabeto, meu pai não tem estudo, não preciso ouvi-lo, eu sei mais do que ele. Isso é besteira.
A sabedoria que eles têm, nós não temos. Nós precisamos parar para ouvi-los. Porque isso vai impedir que muitas coisas ruins venham a acontecer. Até tem dizem que é uma história verídica, mas vou contar como uma história, mas parece que é uma história verídica. Uma filha ia sair estava em casa, altas horas, aí daqui a pouco tocou uma buzina, aí a filha pegou, passou pela mãe, estou saindo. Daí a mãe perguntou, filha, calma, isso é hora de sair, vai sair com quem? Vou sair com os amigos, vamos aproveitar a noite. Aí a mãe chegou lá no carro, estava cheio de jovens e bebidas e tudo mais, e daí falou, filha, então, você precisa sair mesmo? Você vai querer sair? Não, eu vou sair. Então tá, que Deus acompanhe. Aí a menina falou, para Deus acompanhar só se for no porta-mala, que dentro está cheio o carro. Passou um tempo, naquela mesma noite, teve um acidente. E chegou o aviso para a mãe daquela jovem. Tinha um acidente e todos que estavam no carro tinham morrido. E a mãe correu para ver. O carro tinha batido num poste, tinha acabado com todas as pessoas tinham morrido. Aí, por incrível que pareça, foram abrir o porta-mala. Aquele carro estava carregando compras e tinha uma caixa de ovos. Nenhum dos ovos que estavam ali foi quebrado. O que é isso? A filha tinha mandado Deus ir para o porta-mala. O que estava no porta-mala foi cuidado. Filhos, ouçam, pai, evite besteiras. Os teus pais sabem o que falam. Abra o teu coração, você não é mais esperto do que eles. Nós não somos mais espertos do que eles. Nós não somos mais capazes do que eles. Abra o teu coração para ouvir, pare para ouvir. Não ache que, porque temos estudos, somos mais superiores aos nossos pais. Eles não sabem nada. Quando eles estão te dando instrução, para ouvir. Guarda no teu coração aquilo. Vai te impedir de desesperos, vai te impedir de atos que podem acabar com a tua vida. Então, abra o teu coração. E agora, Hebreus 13, 17, olha o que diz. Obedecei aos vossos guias ou aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Você daí a NVI ou não? Se tiver a NVI, coloca, por favor. Se você não der, eu tenho aqui. Tá aí. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que é isso? Não estou dizendo que tudo que vai ter que consultar, mas se você vai consultar, para ouvir. Já que você teve o trabalho de consultar, para ouvir. Cheque se aquilo que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus. As instruções que estão sendo dadas precisam ser de acordo com a palavra de Deus. Então, também você não vai ouvir qualquer coisa e tocar a vida. Não, você precisa confrontar com a palavra de Deus. Você ouve e vai ver se é de acordo com a palavra de Deus. Se não for de acordo com a palavra de Deus, pare de ouvir. Tudo bem? Se a direção que você recebe não é segundo a palavra de Deus, não bate, não está em conformidade com a palavra de Deus, é melhor parar de ouvir. Porém, se é de acordo com a palavra de Deus, para ouvir, guarda no teu coração.
Se, se aquela pessoa está ali, toda autoridade é colocada por Deus. É colocada por Deus. Toda autoridade. Não é toda pessoa, é toda autoridade. Autoridade é a posição. Se existe um líder, se existe uma autoridade e está de acordo com a palavra de Deus, ouça. Não estou dizendo, não estou falando para você, eu vou comprar um chinelo de dedo. Líder, que cor que eu preciso comprar o chinelo de dedo? É com alça ou sem alça? Tem que ser de que marca? Não, não é isso. Mas aquilo que você se coloca para estar com dúvida, você quer que o líder esteja orando com você. Obedeça, ouça, pare para ouvir. Mas está muito demorado, eu vou agir. Aí é por conta própria. Presta atenção que diz assim, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A partir do momento que você crê que a autoridade que está sobre você está segundo a palavra de Deus, e a direção dada é segundo a palavra de Deus, pare para ouvir. E volto a dizer, se não estiver segundo a palavra de Deus, é melhor você parar de ouvir essa pessoa. Isso vai te trazer danos. E como é que eu vou saber se é ou não? Aí eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso mergulhar mais em Deus. Eu preciso conhecer mais aquilo que a palavra de Deus diz. E aí eu vou fazer a comparação. Aí eu vou ver se aquilo é assim ou não. E tem um detalhe. Se eu me coloco embaixo dessa direção, eu preciso estar submisso a essa direção. Quer dizer o quê? Eu preciso concordar com essa direção. Por isso que eu falei, a partir do momento que eu não concordo, eu não posso caminhar. Porque se eu caminhar e não concordo, e não estou em concordância, é um jugo desigual. O jugo desigual não é apenas ímpio e salvo. Não é nada disso. A partir do momento que eu não concordo, isso é um jugo desigual. Eu puxo para um lado, a pessoa puxa para o outro. Então, isso é jugo desigual. Não dá para caminhar junto. Então, a partir do momento que eu concordo, eu creio que foi Deus que colocou, eu ouço e caminho. Isso é honra. Quando eu não consigo ouvir, eu estou desonrando. Porque assim, é o seguinte, uma explicação. O maior abençoa o menor. O líder está ali para abençoar. Deus colocou ele na posição de maior, não melhor, não uma pessoa, um bambambam, um super-homem. Não. Mas Deus colocou na posição. Se eu não consigo ouvir, o que eu preciso fazer? Eu preciso abençoar essa vida, porque Deus sou maior. Então, em vez de ser aconselhado, eu preciso aconselhar. Se eu vou aconselhar, eu deixo de ser o discipulado, o discípulo, eu passo a ser o discipulador. Aí, por isso que eu estou falando, ou a gente para ouvir, ou não consigo ouvir, não dá para continuar. Então, da mesma forma, quando eu chego diante do meu pai e da minha mãe, eu não consigo ouvir, tem alguma coisa errada. Eu não consigo honrar. Se eu não consigo honrar, eu não sou abençoado. Se eu não consigo, se aquelas palavras dos meus pais entram e aquilo não faz com que eu possa caminhar, tem alguma coisa errada. Eu não estou honrando. Então, eu preciso aprender a honrar, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender. E a obediência aqui, quando falo em obediência, não é aquela obediência forçada. Eu vou ser obediente porque senão eu vou apanhar. Eu vou ser obediente senão eu vou ser castigado.
Eu vou ser obediente, senão o meu líder vai encher o saco. Eu vou ser obediente, senão o meu chefe vai pegar no meu pé, senão vou ser mandado embora. Não, isso não é obediência. Obediência é quando sai algo natural. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, mas era algo natural dele, ser obediente. Por quê? Porque ele amava o Pai, ele sabia que Deus era autoridade sobre a vida dele, ele sabia que ele era filho de Deus e que Deus sabia o que estava falando para ele. Aí ele parava para ouvir o Pai. Quando não paramos para ouvir, eu estou dizendo que aquela autoridade não é autoridade. Tem alguma coisa errada. Então, pare para ouvir. Isso vai mudar a tua vida. Isso vai te trazer benefícios, isso vai te trazer vida longa, isso vai te trazer paz, isso vai te trazer alegria, vai evitar que você tropece, vai evitar as precipitações, vai evitar as angústias, vai evitar muita coisa. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Ele nos ama. Ele é autoridade sobre nossas vidas. Ele é o nosso Pai. Ele fez tudo por nós. Ele não poupou o seu próprio Filho para demonstrar esse amor por nós. Ele me ama, Ele te ama, Ele tem o melhor. Creia nisso. Tome posse disso. Não se precipite. Descanse nele. Se Ele falou, Ele cumpre. Ele jamais chega atrasado. Ele jamais vai falhar. É impossível Deus falhar em nossas vidas. É impossível que as coisas não aconteçam em nossas vidas, a partir do momento que Ele falar a nosso respeito. Se Ele fala que nós somos mais que vencedores, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, isto é verdade, isto é assim. Ele cumpre. Ele já cumpriu isso. Se Ele fala que nós já fomos justificados em Cristo Jesus, isso é assim. Se Ele fala que nós somos santos, isso é assim. É Ele que fala. Se Ele fala que nós somos herdeiros, que nós somos co-herdeiros com Ele, isso é assim. A única coisa que eu preciso fazer é parar e ouvir. E esse ouvir é concordar com Ele e começar a declarar sobre a minha própria vida. Eu recebo isso na minha vida. Eu tomo posse disso. Independente se as circunstâncias estão mostrando o contrário, a palavra de Deus diz assim a meu respeito. E eu paro para ouvi-lo. Eu quero ouvi-lo mais, eu quero conhecê-lo mais. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu amo, mais eu quero conhecê-lo. Então, eis esse tempo. Para um pouco. Para um pouco com toda essa agitação. Para um pouco com toda essa preocupação. Para um pouco com toda essa ansiedade. Com essa tristeza, com essa angústia. Para. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que te dá alegria. Te abraça. Ele diz assim: nunca desampararei, jamais te desampararei. Sempre estarei contigo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é assim. Para ouvir. Descansa nele. A ansiedade faz com que esqueçamos daquilo que ele falou. Por isso que ele fala: filho, não esqueça das minhas instruções. Guarda no teu coração. Filho, honra teu pai e tua mãe. Guarda no teu coração isso. Honre teu pai e tua mãe. Isso é prova de amor. Jesus Cristo amou o Pai e foi fiel até a morte. Porque ele sabia que o Pai não estava fazendo nada para castigá-lo. Mas o Pai o amava e nos amava e deu um projeto na mão dele e ele cumpriu aquilo que tinha que ser feito. Quando eu e você entendemos que somos amados do Pai, nós entendemos que Ele nos colocou nesse mundo, porque Ele tem um objetivo para nossas vidas. A única coisa que nós precisamos fazer é parar e ouvir, e descansar nele. E saber que, independente das coisas, Ele está conosco. Ele nos fortalece.
A palavra de Deus diz assim, diga aos fracos, eu sou forte, porque a minha força vem dele. Ele me torna forte. Quando eu creio nele, a minha força não é a força dos meus braços, a minha força é a presença dele em mim. A santidade não é porque eu fiz alguma coisa para ser santo, mas Jesus Cristo me tornou santo. Jesus Cristo te tornou santo. Creia nisso. Receba essa palavra. Eu declaro que a partir do momento que nós pararmos para ouvir essa palavra, nós não seremos mais os mesmos. E ouvir, como eu falei, é eu concordar com a palavra. Eu tomar posse dessa palavra e eu começar a declarar, começar a viver. Jamais, não tem como sermos os mesmos. Então, gostaria que vocês ficassem em pé nesse momento. Você que está me escutando também pela internet, receba essa palavra. Pare e ouça. Pare e pense. Tenha um tempo com Deus. Tenha um tempo de relacionamento com o Pai. Se você faz tempo que não tem esse relacionamento, pare um pouco. Pare. Vai lá, vai para o teu quarto, vai numa sala, vai em qualquer lugar, mas tenha um tempo com Deus. Ouça a Deus. Não fale apenas, ouça a Deus. Leia a palavra dele, veja o que Deus tem para você. Veja o que Deus fala a teu respeito. Deus tem grandes coisas. Deus tem grandes instruções para você. Então, não abra mão disso. Eu quero orar agora. Paizinho, muito obrigado por essa tua palavra, porque ela não volta vazia, ela faz o que apraz e prospera no que foi enviada. Obrigado, Pai, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és fiel para cumprir a Tua palavra em nós. Obrigado porque o Senhor já fez tudo por nós. Obrigado porque Jesus Cristo fez a obra completa na cruz do Calvário. E agora em Cristo Jesus, nós somos uma nova vida, nós temos uma nova vida, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. E nós queremos ouvi-lo cada dia mais. Queremos ter um tempo cada dia mais contigo, Senhor. E que de forma alguma venhamos esquecer daquilo que o Senhor tem para nós. Venhamos praticar, venhamos descansar em Ti. Muito obrigado por esse tempo. E eu declaro sobre as pessoas que estão ouvindo pela internet também. Eu declaro a Tua paz. Eu declaro saúde. Eu declaro alegria. Eu declaro um novo tempo, Senhor. E se as pessoas estavam angustiadas, eu declaro tranquilidade agora. A paz que excede todo entendimento, Pai. Se alguém está sentindo alguma dor, eu declaro saúde agora. Todo mal já caiu por terra em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. E a Tua palavra também diz, Senhor, agindo eu, quem impedirá? Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuem abençoados.